Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro. Meu nome é Lúcia e você está no canal Make Science BR. E no Ciência Trans de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a possível relação que existe entre pessoas do espectro autista e transgêneros. Lembrando que esse tema foi o tema vencedor da votação que teve no meu Twitter semana passada. Se você não me segue lá, @griposouza com Y. A grafia vai estar aqui na descrição do vídeo. E toda semana eu estou tentando fazer esse tipo de interação com vocês para mim tentar trazer vídeos que vocês realmente têm interesse de saber e para mim saber priorizar, né? Então segue lá. O vídeo de sexta-feira também vai ser um vídeo referente a essa votação. Ficou curioso? Vai lá procurar no meu Twitter. Bom, então, sem mais delongas, tchau! Olá pessoas, tudo bem? Bom, no Ciência Trans de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a possível relação que existe entre as pessoas do espectro autista e as pessoas trans. Para quem não sabe, o símbolo aqui em cima é o símbolo do espectro autista e o símbolo que eu não sei para qual lado aqui ele está é a bandeira trans. Lembrando que transgênero, é uma bandeira em um termo genérico que abarca todos os gêneros que conhecemos até então e todos aqueles gêneros que não podem ser considerados cis. Então, basicamente, nesse vídeo eu vou falar rapidamente sobre o que é o espectro autista, relembrar vocês de onde vocês podem achar informações sobre o que é transgênero e tudo mais, e discutir então se essa relação que alguns artigos apontam entre o espectro autista e os transgêneros é de fato ou não real, vamos dizer assim, né? É factível, a gente realmente tem evidências para essa relação. Bom, é importante lembrar que todos os trabalhos que eu vou apresentar para vocês, eles têm uma defasagem, mesmo os trabalhos de 2018, 2019, assim, eles têm uma defasagem, porque apenas ano passado, em 2019, que a incongruência de gêneros, transgêneros, foram finalmente oficializados, né, perante os termos formais como não doentes. Ser transgênero não é uma doença, é apenas uma condição do indivíduo. O que acontece? Todos os trabalhos feitos antes, eles dependendo da época, eles não tinham essa visão oficializada ainda, né, pela OMS, ou ainda tinham sim a visão patológica. Porque o que acontece? Embora a OMS só tenha institucionalizado isso ano passado, já há algumas décadas que existe um grupo de pesquisadores, psicólogas, terapeutas, endocrinologistas que já vem defendendo essa bandeira, e as próprias pessoas trans, né, vem defendendo essa bandeira que transgêneros não é doença. E de fato não é uma condição do indivíduo. O que adoece a pessoa é justamente os preconceitos da sociedade que a gente vive. Por que é importante eu falar isso? Porque então, os artigos que a gente vai ver aqui, eles estão falando das recomendações, das definições, dos conceitos que a OMS dava antes desse período. Então existem alguns vieses e alguns pontos que eu vou tentar mostrar para vocês que podem ter enviesado os resultados e tendenciado esses resultados. Obviamente que não voluntariamente, porque como toda ciência progride, né, a progressão é justamente a identificação dos vieses que existiam antes e como a gente pode trabalhar melhor com eles hoje em dia. Então, para começar com transgêneros, eu tenho a playlist, né, do Ciência Trans, com 4 vídeos que falam bastante sobre o que é ser transgênero, o que é disforia de gênero, como que se desenvolve uma criança transgênero. E nesses vídeos vocês vão ter indicações de outros vídeos meus do canal sobre o assunto. E outras referências, outros artigos. Então, se você não sabe nada do que é ser transgênero, ou só tem um preconceito, é importante que você pare o vídeo aqui e vá assistir os outros vídeos para formar um entendimento e a sua própria opinião sobre essa palavrinha. Beleza? Então, continuando, agora falando do espectro autista, existem vários nomes, né? Transtornos do espectro autista, desordem do espectro autista, condições do espectro autista.
mas aqui eu vou tentar, sempre que lembrar, tratar como uma forma simplificada de neurotípicos seriam aqueles que são normais e não estão dentro do espectro autista, e os atípicos seriam os que estão fora, ou melhor, estão dentro do espectro autista, né? E aí, definição de Wikipedia aqui está muito simplificada e eu gostei bastante, eu não sei se eu conseguiria ser mais simples do que isso, e correta, seria uma variedade de transtornos mentais do tipo neurodesenvolvimento, ou seja, ele é caracterizado por anormalidades generalizadas de interação social e comunicação, bem como por gama de interesses muito restrita e comportamento altamente repetitivo. Os problemas de longo prazo podem incluir dificuldades na execução de tarefas diárias, criação e manutenção de relacionamentos e manutenção de um emprego. Então, essa seria a definição, as dificuldades e tudo mais. Mas o que é importante a gente, então, tirar das pessoas atípicas aqui? É que elas têm, dependendo do tipo do espectro que você pertence, elas têm alguma dificuldade de socialização e, consequentemente, de entender as estruturas da sociedade. E aí aqui é importante que a gente retorne ali ao transgênero e lembre que gênero é uma construção social. Então, essas duas pontinhas a gente vai amarrá-las daqui a pouquinho. Então, tenham isso em mente. Basicamente, se recomenda que toda criança que nasce entre 1 ano e 1 ano e meio, você leve num psicólogo, num especialista, para fazer uma série de testes para determinar se ela pertence ou não ao espectro autista. Porque o quanto antes você entender a condição da sua criança, melhor você pode lidar com ela no sentido de auxiliar no seu desenvolvimento e amadurecimento. Aqui é um site, né, que tem várias referências e tudo mais sobre as principais listas de perguntas e questionários que são utilizados nessas consultas e também nos trabalhos científicos. Então, todos os artigos que eu li, e aí eu vou entrar neles daqui a pouquinho, eles usam pelo menos um destes questionários. E aí também tem um outro aspecto que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Então é importante que vocês saibam isso, que existem questionários para diferentes etapas da vida da criança, para você tentar categorizar ela como uma pessoa neurotípica ou não. E, obviamente, os artigos científicos se baseiam nesses questionários. Então, diferente dos outros Ciências Trans que eu fiz, que eu vinha trazendo artigo por artigo e tudo mais, e os prós, os contras, esse eu, até por uma limitação minha do conhecimento, né, eu preferi dar essa carteirada. Então esses foram os artigos que eu li. Tem artigos de revisão da literatura, que são importantes para quem está começando a estudar uma área, e tem alguns artigos de ciência, vamos dizer assim, né, de pesquisa propriamente dita, com execução de questionários, entrevistas e tudo mais. E baseado nisso eu consigo formar a minha opinião. A minha opinião, obviamente, está enviesada pelos artigos que eu li. Se você tem interesse no assunto, eu recomendo que você leia esses artigos. Eu particularmente achei eles suficientemente básicos para ter um início, e um artigo foi puxando o outro, né? E a partir deles você vai se aprofundando na leitura desses trabalhos. Lembrando que todos esses artigos baseiam nas instruções de transgênero da OMS, que ainda consideravam o transgênero como um grau de anormalidade, patologia do indivíduo. Então, de onde veio essa associação de que pessoas atípicas possuem uma maior propensão a se tornarem transgêneros? Que existe uma porcentagem, quando você compara as pessoas neurotípicas com as pessoas atípicas, que existe uma quantidade de atípicos transgêneros numa proporção um pouco maior, alguns porcentos maior, do que nas pessoas neurotípicas. E aí, considerando que no mundo existem menos atípicos do que neurotípicos, e eles sendo menos possuem uma porcentagem maior, seria um indicativo de que eles teriam alguma predisposição à transgeneridade. E isso, porventura, vai gerar muitos problemas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá, então quais são os pontos que são a favor, vamos dizer assim, quais seriam as evidências que vão a favor dessa conexão entre pessoas do espectro autista
e transgênero, né? E serem transgênero, quase que uma relação de causa e efeito, ou seja, se você é transgênero porque você é do espectro. Bom, essa associação vem porque alguns níveis de pessoas atípicas do espectro autista, elas realmente têm uma dificuldade documentada de autocepção, de autopercepção, e têm a dificuldade de socialização e de entendimento das estruturas sociais. O que faz com que elas tenham dificuldade de formar o seu próprio gênero, de reconhecer o seu próprio gênero. Então elas acabam muitas vezes tendo o gênero fluido, o gênero mudando ao longo da existência delas, ou supostamente se tornando transgêneros por ter essa dificuldade de formar, e aí formam de uma forma que não condiz com a realidade dela, vamos dizer assim. Então esse seria o ponto de vista a favor, ou seja, haveria uma maior quantidade de pessoas trans atípicas, porque estar no espectro autista dificultaria a sua formação de gênero normal e potencializaria uma condição transgênera. Então note que nessa narrativa, embora biologicamente talvez possa fazer algum sentido, de que realmente a construção de gênero em pessoas atípicas seja um pouco diferente ou mais dificultada do que pessoas neurotípicas, mas ela carrega em si um certo preconceito, uma certa patologização da transgeneridade, ou seja, a pessoa atípica ela não pode ser transgênero, e se ela é transgênero é porque ela é atípica, ou seja, ela simplesmente não pode ser transgênero porque ela é transgênero, e sim porque a atipia dela gerou a transgeneridade. Não sei se ficou claro, mas você simplesmente tira a possibilidade dela se entender como uma pessoa trans naturalmente, ou ter nascido já sendo uma pessoa trans, simplesmente pelo fato dela ser atípica. Então esse é o ponto a favor, né, dessa relação, e esse já é a minha crítica. Agora, os pontos contra é que, na minha opinião, embora os artigos e as revisões lidem muito bem com o espectro autista como um todo, eles pecam severamente nas definições de transgênero, na detecção da transgeneridade nas pessoas estudadas, né? E aí, por exemplo, a maioria dos trabalhos considera como transgênero qualquer pessoa que naqueles questionários marcou o item 110 como desejo de ser do sexo oposto. Primeiro que sexo não tem nada a ver, a gente está falando de gênero, entende? Tem todos aqueles preconceitos que são carregados e discutidos nos outros vídeos que eu já fiz, que precisam ser reformulados e reestabelecidos nos questionários e no background das pessoas que estão fazendo as pesquisas. E aí o que acontece? Marcou ali que você deseja ser do sexo oposto, a pessoa já é considerada transgênero. E não é assim que funciona. Lembra que os atípicos têm dificuldade de socializar, têm dificuldade de entender as estruturas sociais? Então imagina que uma pessoa atípica goste de balé. Ele nasceu do sexo macho e gosta de balé. Tradicionalmente a gente vai considerar que ele, por causa dos preconceitos da sociedade, ele é uma mulherzinha, ele é um macho fêmea, ele é um gayzinho e etc. Todos os preconceitos que a gente sabe que bailarinos sofrem. Então, na condição atípica dele, o que ele vai interpretar? Ele, eu gosto muito de balé, e eu não quero parar de fazer balé. Então, como que eu resolvo esse problema? Pronto, se eu for mulher, eu não tenho esse problema, eu vou poder fazer o meu balé em paz. Então, essa pessoa que deseja ter o sexo oposto, ou pertencer ao outro gênero, é uma condição de escapismo, porque ela não consegue lidar com os preconceitos da sociedade da forma com que as pessoas neurotípicas lidam. Não sei se deu para entender. Então, assim, simplesmente desejar ser do sexo oposto é uma coisa natural. Todo mundo em algum momento já pensou, nossa, seria interessante e tal. E para os atípicos isso não é diferente, e inclusive pode ter uma explicação mais facilitada do porquê ele tem esse desejo. Então não basta só marcar que ele tem o desejo de ser do outro gênero, tem que entender o desejo dele, para aí sim entender se ele de fato é transgênero ou não. Então nessa circunstância, alguns dos artigos, e nesse ponto eu concordo muito, questionam
a validade do carimbinho de transgênero que alguns atípicos estão recebendo. E por que isso é grave? Por que esse é um assunto que tem que ser debatido? Porque do jeito que as coisas andam, incluindo na ciência, se por algum acaso foi estabelecido erroneamente uma relação entre a transgeneridade das pessoas atípicas, a gente vai acabar tirando a liberdade deles de serem o que eles são, porque eles são atípicos. Então, assim, eles já têm uma condição mental de desenvolvimento e simplesmente por causa disso eles são impedidos de ter uma condição de manifestação de gênero. Então, o que acontece? Existem casos graves de pessoas que são atípicas e que são transgênero, que simplesmente não podem se harmonizar, não podem ter a sua identidade reconhecida, as suas cirurgias feitas, porque elas são atípicas. E aí os psicólogos, alguns, né, pensam, você está tendo esses pensamentos de transgênero porque você é atípica. E não é assim que funcionam as coisas. Mais estudos têm que ser feitos e são necessários para entender justamente a formação da transgeneridade, a formação de gênero nas pessoas atípicas. Para então a gente desenvolver um entendimento se a atipia dessas pessoas influencia ou não a formação de gênero delas e como isso influencia, se realmente existe uma relação de causa e efeito. E aqui eu nem comentei de uma outra questão que seria o fator genético, fisiológico e tudo mais, que gera a atipia, né, que faz a pessoa pertencer ao espectro autista, e os fatores biológicos que geram o gênero, né, e muitas vezes a transgeneridade. E muito provavelmente, ao que tudo indica, eles não teriam uma relação direta um com o outro, ou seja, seriam causas biológicas diferentes. Então, muito provavelmente você pode ser atípico e ser transgênero. Então é esse tipo de ideia errônea que a gente tem que combater, de que necessariamente uma pessoa atípica não pode ser transgênero porque o transgênero seria uma consequência da atipia dela. Então a gente tem que ter cuidado, mais estudos são necessários e principalmente agora, levando em conta as novas perspectivas de disforia de gênero, de transgeneridade proposta pelo OMS, e isso vai mudar paradigmas, e essas mudanças de paradigmas têm que ser refletidas nos questionários para então representar um avanço real nos estudos. Então, embora aparentemente exista uma maior quantidade de transgêneros entre as pessoas atípicas, não há nenhuma evidência no momento que amarre como uma predisposição. Então, essa é a conclusão do vídeo. Mais estudos são necessários. Ao que tudo indica, não há uma relação direta entre atípico e transgeneridade. E basicamente é isso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Espero que não tenha ficado confuso. Que vocês estudem mais sobre pessoas do espectro, estudem mais sobre transgênero, busquem se informar mais, para vocês conviverem melhor com essas pessoas e vocês não cometerem preconceitos e nem abusos com essas pessoas. Todas merecem seu espaço à luz e de paz e tudo mais. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Os links das referências vão estar aqui na descrição. E basicamente é isso então, pessoal. Agradeço muito a vocês que assistem meus vídeos, deixam seus comentários, curtem, compartilham. E ai, despertador, que hora que você foi tocar? Curtem, compartilhem. E principalmente as minhas madrinhas, que colaboram financeiramente para a manutenção do meu canal e que permitem que eu continue fazendo aqui meus vídeos e me ajudam muito mesmo, assim. Muito obrigada. Se você tem condições financeiras e gosta do meu trabalho na internet, considere-se também se tornar uma madrinha do canal. Então é isso, pessoal. Um grande beijo. Tchau, tchau.